A paz do Senhor aos irmãos, sejam bem-vindos aí ao canal Hermenêutica e Homilética. Estou mais uma vez aqui com vocês para dar continuidade à nossa aula de hermenêutica. Agora nós já estamos na nossa terceira aula e desta feita eu quero falar um pouquinho a respeito da história da hermenêutica, fazer um resumo, apenas para dar um norte para aquilo que nós estamos aqui conversando com os irmãos. Vamos acompanhar no slide o que eu trouxe para nós nesta oportunidade. Bem, como podemos estar visualizando aqui no slide, nós temos 3 centros da igreja que se destacaram na interpretação das Sagradas Escrituras. E eu trouxe aqui esses 3, sendo o primeiro Alexandria, no Egito, Antioquia, da Síria, e o Ocidente, que na realidade seria, no caso aqui, Roma. Então nós podemos perceber que em cada uma dessas escolas de interpretação se adotou um método de interpretação. E é isso que nós vamos trabalhar nesse momento em nossa aula. Métodos, então, de interpretação dentro da hermenêutica bíblica. Seguindo, então, o nosso slide, nós temos o primeiro método é o histórico crítico. O segundo, alegórico, e um terceiro, o gramático histórico. Nós temos, portanto, em cada escola desta que eu mencionei, um aprimoramento de cada um desses métodos aqui mencionados. Por exemplo, a igreja de Alexandria, no Egito, ela se deixou influenciar muito a filosofia platônica e se inclinou muito para a interpretação alegórica. Por outro lado, nós temos algumas escolas, eu estou deixando essas aqui como exemplo, mas nós temos outras escolas, por exemplo, que se apegaram muito ao histórico crítico. Como nós já falamos também, a nossa aula ela é uma hermenêutica básica. Então eu estou trazendo cada um desses pontos, cabendo a vocês, querendo, havendo aí o desejo, acabar aqui pesquisando para se inteirar ainda mais profundamente a respeito de cada uma destas. Então, retornando aqui, o histórico crítico, alegórico e gramático histórico. Vamos dar uma olhada em cada característica que eu aqui acabei de mencionar para vocês. Vamos lá. Vejamos. O histórico crítico, ele tem como característica a rejeição do sobrenatural e da revelação. Outro ponto, interpretação dominada pelo racionalismo, impacto na interpretação bíblica, abandono da doutrina da inspiração e surgimento do conceito de mito. Essas aqui são as características principais desse método de interpretação. O que nos cabe aqui destacar para nós nesta oportunidade, a primeira que eu mencionei, deles estarem abandonando o sobrenatural e a revelação existente nas Sagradas Escrituras. Como nós estudamos a hermenêutica, nós lidamos com uma parte que é humana e também com a parte que é espiritual das Sagradas Escrituras. E embora a hermenêutica ela se dedique mais ao lado humano das Escrituras, não pode de forma nenhuma haver um desprezo para a inspiração que existe nas Sagradas Escrituras. Afinal de contas, nós estamos com a Bíblia Sagrada nas nossas mãos, é a palavra de Deus. Então, nós não podemos desprezar a inspiração e a revelação contida nela. Não podemos, de forma nenhuma,
também fazer uma leitura da Sagrada Escritura dominada pelo racionalismo. Não tem como isso proceder. A Bíblia Sagrada, ela sendo a palavra de Deus, então existe sim a parte que nós temos que ter a fé, a crença, né? Evidentemente, aquele que não tem fé, ele não vai aceitar a Bíblia como palavra de Deus. Então já fica aqui um pressuposto para o intérprete das Sagradas Escrituras estar envolvido com o autor das Escrituras, que é o próprio Deus. Então, se nós não temos uma experiência de mudança de vida, de novo nascimento, evidentemente que a Bíblia para nós ela vai ser tratada como um livro como qualquer outro, tá bom? Agora, aquele que é nascido de novo sabe muito bem que está diante da palavra de Deus. Então, esse método para nós, ele não procede, né? E isso trouxe um impacto muito grande na interpretação bíblica na época em que se originou esses debates a respeito do histórico crítico, né? É lógico, existem pontos, em cada um desses eu costumo destacar alguns pontos que podemos sim aproveitar, né? Porque quando nós estamos diante de um texto, evidentemente precisa haver uma crítica em cima e nós irmos atrás das origens, como isso foi escrito, faz parte da exegese, né? Mas utilizar a Bíblia Sagrada, utilizar apenas um método histórico crítico e abandonar a inspiração e a revelação, isso não tem como, não é verdade? Nós precisamos estar atento a isso. Com esse método surgiu também o conceito aí de mito. Então, muitas passagens bíblicas, elas, para alcançar uma explicação a respeito, surgiu então esse conceito aí de ser mito. Então, na população, na época, para que a população entendesse, ou então tivesse uma ideia de um ser supremo, aí criou-se então a ideia de mito, tá bom? Mas no que concerne a Bíblia Sagrada, aqui nós não temos mito, nós temos sim uma verdade, e o que está na Bíblia Sagrada nós consideramos como o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus. Não é mito, é poder de Deus. Isso nós vamos então estar aprendendo aqui um pouquinho mais. Vamos seguir. O segundo método que eu quero trazer aqui para nós nesse momento é o alegórico. Característica desse método: não se preocupar em estudar o texto. Segundo, cria-se uma alegoria encaixando-a em um problema do dia a dia. Então vamos explicar esse método aqui. Eu acredito que no meio do povo evangélico hoje, ele é mais popular, é mais conhecido esse método, talvez até não com esse nome, ou quem se utiliza do método de interpretação, ele o faça até por ignorância. Ele não sabe que esse método que ele está usando para a interpretação de alguns textos bíblicos seja esse que eu estou apresentando aqui. Alguns fazem conscientemente, outros o fazem por inconsciente, tá bom? Ele não tem conhecimento do método que ele está utilizando. Então, eu quero observar aqui, dando um exemplo de um texto bíblico para a gente entender o que é esse método alegórico. Não podemos confundir o método de interpretação chamado alegórico com figura de linguagem, que é alegoria. Isso é totalmente diferente. Então, você falar de figura de linguagem, estou falando aqui porque eu fui questionado em sala de aula a respeito disso aqui.
Então, uma coisa é você ter figura de linguagem, como parábola, uma metáfora e alegoria, que faz parte, está dentro dessas categorias. E um método de interpretação chamado alegórico. Eu quero exemplificar aqui, através de um texto que eu já mostrei no slide para vocês, que está em Lucas, capítulo de número 10, versículo 25. Eu não vou ler o texto, pois ele é conhecido e, ademais, você pode fazer essa leitura tranquilamente depois. Mas a epígrafe aqui diz que é a parábola do bom samaritano. Verso de número 30. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E segue-se o texto. O que vem a ser um método alegórico? Como nós já definimos aqui, não é um método que não se preocupa em estudar o texto, em fazer a exegese do texto. Pois os pais desse método ensinavam que o ensino literal do texto sagrado servia apenas para obscurecer o sentido real do texto, e que o alegórico ele abria a mente das pessoas, permitindo que ela entendesse a real mensagem contida no texto. Desta forma, saía que o verso de número 30, dentro de uma alegoria, isso aqui você pode procurar na internet. Eu vou dar aqui umas pinceladas no texto e você vai procurar na internet esse texto de Lucas 10, 25, com método alegórico. E você vai poder ter em mãos essa interpretação inteira do texto que eu estou mencionando. Mas o verso 30 diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram-se, deixando meio morto. Bem, quem é esse homem que descia ocasionalmente de Jerusalém? No método alegórico, nós temos que esse homem aqui, ele representa a raça humana. E que cair meio morto é quando Adão caiu no pecado. E quando ele foi separado de Deus, ele estava meio morto, ou seja, ele tinha vida física, porém não tinha vida espiritual, meio morto. Ou seja, metade vida e metade morto. Bem, é um negócio até difícil de entender. É difícil de entender isso. Eu não vou seguir aqui na nossa aula com os demais textos, lendo os demais textos e interpretando aqui. Eu quero que vocês procurem depois. Se quiserem, deixa aí no comentário e depois a gente conversa a respeito disso, tá bom? Mas aqui diz que esse homem, então, ele foi desprezado depois por um sacerdote, por um levita, que esses representavam então a lei e os profetas, que não puderam fazer nada pelo homem, e um bom samaritano que passava por ali se compadeceu desse homem e vai colocar esse homem sobre a sua cavalgadura e o conduziria então depois para uma estalagem, e ali ele seria cuidado. Esse bom samaritano, ele na interpretação alegórica, é Jesus, que veio para pegar esse homem meio morto no chão e sarar as suas feridas e levá-lo então para uma estalagem. Essa estalagem então seria a igreja, onde esse homem então teria ali os seus cuidados. O dono da estalagem ali seria então um pastor que cuidaria, e que esse bom samaritano, quando então voltasse, seria a volta de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, onde tem isto no texto bíblico? Onde é que nós enxergamos isso dentro do texto em que nós vamos ler? Se você fizer a leitura de tudo isso que eu falei, ainda que por cima,
Você encontraria alguma coisa desse tipo no texto que você de repente esteja lendo e acompanhando aí? Para mim, e para quem estuda a Bíblia com seriedade e gosta de buscar lá o sentido real do texto, isso aqui beira absurdo. E nós temos muitas pessoas que preferem ser adepto desse tipo de interpretação em detrimento do próximo que eu vou mostrar para vocês, que é o gramático histórico. Ora, como nós estamos vendo aqui, é um tipo de interpretação que ele não se preocupa, um método de interpretação que não se preocupa com o estudo do texto. Então é muito mais fácil você chegar para o texto e deixar a sua mente, né, ir longe. E você vai viajando, vou falar bem assim, né, viajando no texto, e aí você vai vindo coisas na sua mente e você vai colocando no texto. Conforme a nossa última aula, isso aqui nada mais é do que uma exegese. Você deixa de fazer uma exegese do texto para fazer uma exegese, colocando alguma coisa no texto que o texto não diz. E qual é o assunto de Jesus quando ele contou essa parábola? Era porventura falar da sua vinda aqui na terra, salvação do homem, o seu retorno depois, quando no final de todas as coisas? Então nós precisamos fazer algumas perguntas para o texto para termos certeza se é isso mesmo que ali está escrito. Eu já adianto para vocês que isso tudo que eu falei não está no texto, um absurdo. E assim nós temos vários outros que eu futuramente estarei trazendo aqui para nós estarmos conversando. Por exemplo, numa passagem que Jesus acalma a tempestade, eu ouvi uma certa vez um pregador falar, o pastor falou, isso eu não ouvi de ninguém, eu estava num púlpito da igreja e eu ouvi o pastor falar isso, que a razão do mar estar bravio, não é? Nesse caso que eu estou contando, não é nem bravio, ele estava alegre, pois o Filho de Deus estava ali. E o mar estava tão feliz, tão alegre, que estava batendo palma pela presença de Jesus naquele barco. E ele batia a palma e então agitava as águas e fazia aquelas ondas e aqueles ventos. E daí, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Um grupo de irmãos se alegram e dão glória a Deus. Com quê? Como que pode ser isso dentro do texto? Então, fiquemos atentos com esse método de interpretação que é pegar umas ideias existentes do lado de fora e introduzir no texto que não cabe. Vamos ao próximo método que eu vou apresentar para vocês.